Olá, meu irmão, seja bem-vindo. Meu nome é Marco, sou do grupo de oração Poço de Jacó. Nós vamos falar hoje não só de um santo, mas de dois. Por que dois? Porque não dá para falar de um sem falar do outro. Vou falar de São Luís Martin e Santa Zélia Martin, um casal que santificou através do sacramento do matrimônio. É uma vida muito bonita e um exemplo para nossas famílias. São Luís, tanto São Luís quanto Santa Zélia, desde muito jovens, gostariam de se consagrarem a Deus. E quando na juventude, tanto São Luís foi para o mosteiro, o mosteiro de São Bernardo, mas como ele não sabia o latim, ele não foi aceito. Santa Zélia, ela foi para o mosteiro das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. E também, por destino já, que Deus já sabia de todas as coisas, fez com que ela também não fosse aceita. Então, em 1858, São Luís e Santa Zélia se encontram. Em 3 meses, eles se casam. Foi uma paixão. Santa Zélia, em suas cartas, conta um pouquinho sobre isso, da sua paixão que ela teve de início, quando ela já viu São Luís. Conta até a história que, quando ela viu São Luís pela primeira vez, com uma voz interna, como se fosse uma iluminação, uma graça do Espírito, disse que aquele homem seria o seu esposo. Isso aconteceu, com 3 meses eles se casaram, e fruto desse casamento, eles tiveram 9 filhos. Desses 9 filhos, 4 faleceram, e 5 se tornaram depois grandes tesouros para a igreja, que todos eles foram consagrados a Deus. São Luís, ele tinha como profissão, ele era relojoeiro, e Santa Zélia fazia rendas. Então, Santa Zélia, ela fazia rendas que chamavam o Ponto de Alençon, que era uma cidade que tinha na França, e lá tinha uma renda que era muito famosa, e essa renda, inclusive, mais para frente, Santa Zélia, de tanto que ela aprimorou essas rendas, que ela virou uma espécie de uma empresária. São Luís larga seu ofício e se junta à sua esposa para poder cuidar dessa fábrica, dessa pequena fábrica. É bonito, meus irmãos, ver a vida de São Luís e Santa Zélia, um casal que nem a mim, que sou casado, que nem a você que está acompanhando também o vídeo. E esse casal se santificou nas atividades diárias do dia a dia, de papel de pai, papel de mãe, educação dos filhos, na profissão. Sentiu todas as dores, as dificuldades que nós sentimos também. E temos eles como nossos exemplos. Santa Zélia era muito comunicativa e ela deixou vários escritos em cartas. Ela tinha esse costume. E São Luís, um homem muito intensa vida espiritual, tanto São Luís quanto Santa Zélia. Todos eles, em tudo isso, com a sua profissão, educação dos filhos e tudo mais, eles tinham missa diária, confissão frequente, oração pessoal e comunitária, tinham atividades paroquiais, eles participavam muito ativo na sua comunidade, visita ao Santíssimo Sacramento, visita aos idosos, ajuda aos pobres. Então esse casal, inclusive Luís, São Luís, ele depois do trabalho, mesmo já esgotado, ele ia ao Santíssimo Sacramento. Ele era uma devoção especial ao Santíssimo Sacramento, e sempre depois do trabalho ele sempre fazia adoração ao Santíssimo. Era algo que ele fazia com muita frequência. Então São Luís e Zélia também tem dificuldades. Então Zélia adoece, e ela descobre que ela tem um câncer no seio, e então ela vem a falecer no ano de 1877. Então ela morre com quase de 45 para 46 anos, e São Luís fica então sozinho para criar as suas filhas, aquelas 5 que ficaram dos 9. E São Luís então muda, vai para Lisieux, uma cidade na França, aonde ele pede ajuda dos tios, das suas filhas, para poder criá-las.
E ali São Luís, então, também vai ficar até o final da sua vida. Então, no ano de 1894, né, com 70 anos, São Luís também morre perde as suas faculdades mentais e ali ele acaba falecendo logo depois disso, né? Meu irmão, se você não conhece a história desses dois grandes santos, né, eles são somente os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, gostaria aqui de deixar, e para terminar, você que é pai, que é mãe, que tem uma família, hoje, nós temos que olhar esses exemplos, né? Atividade dentro da nossa profissão, dentro, né, da educação dos nossos filhos, na nossa vida, na nossa atividade paroquial, seja ela qual for, nós temos um caminho a trilhar, um caminho de santidade. Gostaria de deixar só duas frases que Santa Teresinha disse dos próprios pais. Uma delas é: o bom Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu que da terra. É uma frase que ficou muito famosa de Santa Teresinha, ela escreve em alguns livros dela. Uma outra frase muito bonita também, que Santa Teresinha dizia, era: bastava olhar para o seu pai, né, que ela diz, né, um escrito dela, bastava olhar para o seu pai para saber como os santos rezavam. Então, Santa Teresinha, como dizem, né, São Luís e Santa Zélia ficaram santos por causa de Teresinha? Não, ao contrário. Teresinha foi santa por causa de São Luís e Santa Zélia. No final, as cinco filhas desse casal, 4 foram para o Carmelo e uma foi para Visitação, né, para um outro mosteiro. Todas elas se entregaram a Deus porque foram criadas, né, dentro de um ambiente, né, de santidade, de oração, de partilha, de amor e também de muita alegria. Para terminar, São Luís e Santa Zélia foram canonizados dia 18 de outubro de 2015 pelo Papa Francisco, no sínodo em Roma, que tratava pelo assunto da família. A festa litúrgica desses santos ficaram no dia 12 de julho, porque foi o dia 12 a 13, foi quando eles se casaram, então ficou a festa litúrgica, 12 de julho, e que você possa despertar e querer descobrir um pouco mais sobre a vida deles. Eu encerro, obrigado, fiquem com Deus.